A paz do Senhor para você que nos acompanha a partir deste momento, em especial você professor, professora dos juvenis da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos, sua esposa, coordenadora estadual, irmã Iraci Santos, como também do nosso superintendente, evangelista Renato Torres, e o nosso secretário-geral da Superintendência da EBD, presbítero José Carvalho, como também toda a equipe de comunicação da nossa igreja. Nos acompanhe a partir deste momento, pegue um caderninho, faça as anotações e vamos juntos estudar mais uma lição dos juvenis. Desta feita, a lição é a lição de número 2 desse segundo trimestre de 2021, que tem como título Quem é Deus? Mas antes, precisamos rever o tema do trimestre. São 13 lições que serão estudadas em 3 meses. E o tema do trimestre é Respostas às dúvidas sobre a fé cristã. E temos então, irmãos, esta lição maravilhosa. Uma lição que traz como título uma pergunta, um questionamento. Quem é Deus? De início, queremos falar que não vamos aqui tentar explicar quem é Deus, mas sim, através da palavra de Deus, conhecermos um pouco Deus, na medida em que Ele se deixa se revelar, na medida em que Ele se deixa se conhecer através da sua palavra. O tema desta lição faz parte das principais doutrinas da fé cristã. E temos a lição de número 2 em mãos, e já adentrando dentro do assunto da lição, na introdução desta lição, o comentarista coloca o seguinte: eu gostaria que você observasse, professor, professora de Escola Bíblica Dominical, dos juvenis. Na introdução da lição, temos o seguinte: nós fomos encontrados pelo Deus verdadeiro. Ele se auto-revelou a nós por amor e nos vocacionou para torná-lo conhecido neste mundo. Então, primeiro, Deus nos alcançou através da sua palavra e vamos ver também através do seu Filho amado Jesus Cristo que veio a este mundo, através da sua criação. E, além de nos alcançar, Ele agora tem nos vocacionado para que nós possamos fazê-lo, Ele conhecido a todos que nos ouvem, a todo mundo, a todos aqueles que precisam conhecer este Deus Todo-Poderoso. Voltando ao início da lição, temos como texto base desta lição, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Veja que versículo maravilhoso. Esse versículo de Oséias 6 e 3 é justamente a base desta lição de número 2. Como devemos conhecer o Senhor? Sim, através da sua palavra. É possível? É possível sim. À medida que nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, à medida que nós nos aproximarmos de Deus, Ele com certeza se revelará a cada um de nós. Que o querido professor e professora possa deixar claro para seu aluno. Os objetivos desta lição, é bom o professor frisar isso no início da aula. O objetivo primeiro é conhecer o Deus revelado nas Escrituras. Conhecer o Deus revelado nas Escrituras. Segundo, saber o que é o ateísmo e o panteísmo. E terceiro, compreender o caráter de Deus revelado em seus nomes. De início, também queremos aqui passar para o amado professor, professora, aqui neste livro, As Verdades Centrais da Fé Cristã, do autor Claudio Honor de Andrade. Inclusive, é comentarista
de lições bíblicas da CPAD. Temos aqui na página 42 a definição linguística de quem é Deus. A palavra Deus é a tradução do vocábulo hebraico Elohim, um substantivo plural que, dependendo do texto bíblico, demonstra a presença da Trindade Santíssima na divindade. No grego temos o termo Theos e no latim Deus. Assim são as definições linguísticas da palavra Deus. Definição teológica: Deus é o ser supremo e absoluto e infinito por excelência, amoroso e justo, criador dos céus e da terra. Podemos comprovar isso em várias passagens da Bíblia Sagrada, inclusive Gênesis capítulo 1, versículo 1, 1 João 4 e 8. Ele é eterno, imutável, onipotente, onisciente e onipresente. Essa é a definição teológica de Deus, segundo o comentarista Cláudio Nor de Andrade, em seu livro As Verdades Centrais da Fé Cristã. Mas continuando aqui na lição dos juvenis, lição de número 2, temos no tópico 1 da lição: revelado para ser conhecido. O ser humano já nasce com anseio de conhecer e se relacionar com o único Deus, o Deus verdadeiro. Entretanto, segundo a Bíblia, foi Deus quem nos buscou primeiro e se revelou a nós. Uma passagem bíblica muito conhecida de nós cristãos, Lucas 19 e o verso 10. Lucas 19 e o verso 10. Vou só ler aqui. Você pode acompanhar com a sua Bíblia, aí onde você estiver. A passagem do publicano Zaqueu, quando ele procurou ver quem era Jesus, e Jesus foi ao encontro dele, e foi até a sua casa. E no final dessa passagem bíblica, Jesus fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, ele veio ao encontro de nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, mas o seu amor, a sua misericórdia nos alcançou. Ainda no primeiro tópico da lição, os escritos bíblicos não tinham a preocupação em provar a existência de Deus, pois ele é conhecido e aceito mediante a fé. É bom colocar isso para o aluno, que a Bíblia Sagrada ela não tem como objetivo provar, explicar quem é Deus, mas através do estudo da Bíblia Sagrada, nós passamos a conhecer esse Deus através das suas ações, do seu caráter, do seu poder. Mediante a fé é que conhecemos a Deus e o aceitamos, mediante as evidências de sua autodeclaração, registradas na natureza, na Bíblia e plenamente em Jesus Cristo. Deus é infinito e pessoal. O professor pode elencar, para o seu aluno através de um quadro, ou de uma cartolina, de uma folha de ofício, e elencar esses termos. Deus é infinito e pessoal, é o Deus trino. Transcendente, Deus é transcendente, ele existe acima e além da criação, não podendo ser confundido nem limitado a ela. Porque a lição fala sobre o panteísmo, que tem pessoas que acreditam que Deus é o sol, que Deus é a natureza, Deus é a criação, mas na verdade não é dessa forma. Deus criou todas essas coisas. Então, ele é transcendente, ele existe acima e além da criação, não podendo ser confundido nem limitado a ela. Podemos comprovar isso no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9. Deus também é imanente. E o que significa isso?
o Deus Criador se relaciona com o mundo criado e intervindo na história da humanidade. Então veja que ele é transcendente e ele é imanente. Ele criou e ele está presente. Ele se relaciona. Podemos comprovar a imanência de Deus em Salmos 139 e o verso do 7 ao 10. Deus também é onisciente, tem a capacidade infinita de conhecer plenamente tudo e todos. Salmos 139. Leia com seus alunos na classe esses versículos para a edificação do aluno e para maior fixação deste assunto tão maravilhoso. No tópico 2, o comentarista coloca o seguinte: conhecendo o caráter de Deus. E aí na lição vai descrever vários nomes de Deus em que os judeus se referiam, lá no Antigo Testamento principalmente. E é bom deixar claro para o aluno que, diferente dos nossos dias, naquele tempo o nome tinha um papel muito importante no caráter da pessoa. As pessoas colocavam o nome de acordo com alguma característica daquela pessoa. E a lição fala que Deus também, ele é um Deus que se revela através do seu caráter. Podemos ver aqui na lição um dos nomes conhecidos na Bíblia, um dos nomes de Deus, Elohim, o Deus Criador. Jeová Rafá, Jeová Rafá, o Senhor cura ou sara. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, entre outros nomes. Hoje é comum as pessoas acharem um nome bonito e colocar no filho, na filha, Há outros critérios para se escolher o nome, diferente do tempo do Antigo Testamento, principalmente na Bíblia Sagrada, em que as pessoas escolhiam os nomes, Na cultura judaica, diferente da nossa cultura, o ato de dar nome era muito valorizado, pois o nome não era apenas uma mera identificação de uma pessoa, mas uma declaração de quem era aquela pessoa. No terceiro tópico, para ganharmos tempo, no terceiro tópico da lição, o comentarista coloca o seguinte: como as pessoas veem Deus, como as pessoas enxergam Deus. Os ateus conseguem enxergar tudo, menos Deus. Isso é uma verdade. Infelizmente, há pessoas que negam a existência de Deus. E um certo escritor falou que é preciso ter mais fé para acreditar que Deus não existe do que acreditar que Ele existe. Porque através do universo, o universo exige a ideia de um Criador. Uma mente inteligente, capaz de ordenar e sustentar todas as coisas. Eu gostaria que você também marcasse aí esse versículo, Hebreus, capítulo 1, versículo 3, para ler na classe. Então, infelizmente, há pessoas que não acreditam na existência de Deus, mas Deus, ele é real, ele existe. Como falamos no início, nós não vamos explicar Deus, porque Deus não se explica, mas através das suas sagradas escrituras, ele se deixa conhecer em parte, e nós, a partir daí, começamos a conhecer Deus. E com certeza, quanto mais conhecemos Deus, mais o amamos, mais o adoramos, mais o reverenciamos, porque Ele é o único Deus verdadeiro, poderoso, que pode todas as coisas. Nós somos criaturas suas, nós somos filhos seus a partir da adoção de Jesus Cristo. Nos tornamos filhos para a glória de Deus. Ainda no terceiro tópico, como as pessoas veem Deus? Os panteístas
oferecem uma visão distorcida tanto de Deus quanto da criação. Segundo os panteístas, Deus e a criação são a mesma coisa. Entretanto, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus é o Criador e sustentador do universo. Deve ser visto na sua obra, mas jamais deve ser confundido com ela. Salmo 19, verso 1. Falamos já sobre essa questão, né, do panteísmo. E para encerrar o quarto tópico da lição, que fala, eu sei em quem tenho crido. Deixe isso bem claro para os seus alunos. A fé em Deus não é resultado de crenças mentirosas, supersticiosas e sem sentido, desprovida de racionalidade e altamente emocional. Muito pelo contrário, como escreveu o pastor John Stott, a fé é uma confiança racional, uma confiança que em profunda reflexão e certeza conta ao fato de que Deus é digno de todo crédito, ou seja, crer também é pensar. Nós acreditamos em Deus, sabemos que Ele é real, que Ele existe e que Ele, além de criar todas as coisas, se relaciona com a sua criação. Para concluir a lição, que o sábio conselho do profeta Oséias seja seguido por todos nós. Todos nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus vos abençoe.